Olá, boa noite a todos. Bem-vindos a mais um episódio do 4 em Linha, o episódio número 18. Hoje temos connosco a Mariana Leitão, da IEL Oeiras, o João Caetano Dias e a Andréa Anos Godinho, da IEL Lisboa, e eu, Miguel Barros, da IEL Cascais. Bem-vindos a todos. Temos hoje um conjunto de temas muito interessantes, vamos abordá-los com a perspectiva liberal de sempre. Antes de passar ao primeiro tema, quero ainda lembrar mais uma vez e pedir o vosso apoio para que, se ainda não o fizeram, não deixem de assinar a ficha de candidatura do Tiago Maian, candidato liberal à presidência da República. É muito importante contar com a vossa assinatura para que possamos ter um candidato de imenso valor a defender as ideias liberais. Sem mais nada, passo ao João, que vai começar com o tema do aumento das freguesias que veio a debate esta semana. João. Boa noite, obrigado, Miguel. A notícia que eu escolhi é esta, que diz que o Governo prepara-se para criar 600 novas freguesias. 600. Diga-se que eu já tinha uma impressão muito mazinha, muito fraquinha da Ministra Alexandra Leitão. Ela foi Secretária de Estado da Educação e foi uma das Secretárias de Estado mais estatistas que nós tivemos. Ela que conseguiu fechar algumas escolas com os contratos de associação, que eram boas escolas, trocando-as por escolas medíocres, que é aquele tipo de nivelamento por baixo, benchmarking à socialista, que eles gostam tanto. Tudo o que é bom tem que ser revertido. Agora, como Ministra, prepara-se para reverter uma das poucas reformas mais ou menos bem feitas que fomos obrigados a fazer na sequência da vinda da Troika, da pré-bancarrota do Estado português do governo José Sócrates. E eu queria lembrar uma coisa, é que a Troika, quando negociou com Portugal, não negociou fusão de freguesias, mas sim a redução de municípios. Não só de municípios, o que a Troika negociou foi que o número de municípios e freguesias deviam reduzir-se 20% ao ano em 2 anos, cerca de 40%. Mesmo assim, o governo do PSD-CDS foi incapaz de realizar esta reforma. Por falta de coragem do PSD, porque imediatamente os autarcas vieram todos com as pedras na mão, e o PSD, tal como o PS, tem uma enorme clientela nos municípios. Mas ainda assim conseguiu um êxito parcial, que até me pareceu difícil de conseguir, muito mérito para quem o fez, ao conseguir reduzir cerca de 1.200 freguesias. Mas foi mesmo muito parcial, porque o acordo com a Troika também previa que cada município apresentasse um plano de redução de cargos de dirigentes e de unidades administrativas no mínimo de 15%, salvo erro. O que não aconteceu. Ou seja, houve várias versões. Houve 2 versões do MOU, não sei se recorda, houve uma primeira versão e depois houve uma segunda passada 2 ou 3 semanas. E as segundas, a frase já era menos assertiva, porque já dizia que o Governo ia desenvolver um plano de consolidação para reorganizar e reduzir significativamente o número de entidades. Ou seja, deixou de quantificar. Ou seja, já estavam a prever a resistência dos autarcas à possível perda de influência. Mas, na prática, foi feito algum bom trabalho e, com mérito, conseguiu-se diminuir, como disse, em 1.200 o número de freguesias. Com uma nuance típica portuguesa, é que os custos ficaram lá todos, porque não houve despedimentos, ninguém se foi embora, portanto, os custos de pessoal, esses não se poupam nada. Mas pronto, o PS chegou e, claro, e a quantidade de bois que andam à volta do PS é enorme. Eles querem cargos, querem ser os presidentes da junta, querem ser membros das assembleias das juntas, querem tudo. Como é evidente, todas as freguesias vão ter funcionários, vão ter custos, como é óbvio. E isto numa altura, uma crise como esta que vivemos na sequência da pandemia, ainda é mais disparatado porque transmite a ideia, para mim é claríssima, que com o PS Portugal é irreformável. Esta reforma não diz quais são as freguesias que vão ser criadas. Anuncia-se como uma reforma genérica, estabelece critérios abstratos que permitem criar e extinguir freguesias. Mas a promessa do PS, já no anterior governo, sempre foi de reversão da fusão de freguesias. E por muitas roupagens, por muito politiquês que usem, o resultado vai ser a criação de umas centenas de novas freguesias. O que nos pode valer desta vez é que o Presidente da República parece não estar disposto a entrar nesta idiotice. E pelo menos pode, não sei se vai conseguir travar, mas pelo menos pode minimizar ou atrasar esta triste ideia. Rogeu já veio dizer que não está de acordo, mas que permite ajustes pontuais. A sério, também vai querer satisfazer algumas das suas próprias clientelas.
Pronto, o trocadilho que se faz com isto é que o PS é um partido com muita freguesia. E pronto, tenho dito. João, eu queria acrescentar um ponto importante, penso eu, na questão das freguesias, que é, em muitos casos, a verdadeira, eu diria, separação entre o papel da freguesia enquanto entidade política e aquilo que os cidadãos, de facto, esperam que a freguesia faça. Ou seja, nós temos em muitos casos uma situação em que temos um órgão político que não serve para nada. E enquanto mais pequeno, muitas vezes, a dimensão da freguesia aquilo é simplesmente uma fonte de custos, porque não tem dimensão para alterar o que quer que seja, não tem conhecimentos técnicos, muitas vezes, para gerir determinados concursos ou determinados processos, e ficas com a percepção de que faz alguma coisa, ou pelo menos é isso que se pretende transmitir, mas na prática nada muda para as populações que servem. Portanto, era uma oportunidade de agilizar todo o processo de decisão, toda a verdadeira participação dos cidadãos nas decisões relevantes ao local onde moram, mas na prática não é isso que sucede. E tens imensas freguesias, especialmente as mais pequenas, que são dominadas pelos partidos maiores há décadas. Portanto, não há uma verdadeira pluralidade, se querem, de opiniões, que isso não é possível, em função da própria maneira de serem eleitas. Já agora, completando, antes da fusão, havia 1.420 freguesias com menos de 500 habitantes. Tirando aquelas muito pequenas que são ilhas nos Açores e na Madeira, porque nos Açores, especialmente, que são uma ilha e, portanto, não se pode fazer mais pequeno, ainda sobram 1.400 freguesias que tinham menos de 500 habitantes. Isto não faz sentido nenhum. E depois, no outro extremo, tens freguesias com 50 mil habitantes, que são maiores que a maior parte dos concelhos em Portugal. Portanto, tudo isto tem de ser repensado e pensado como é que tornamos isto mais eficiente para, efetivamente, prestar um serviço às populações e as populações se reverem naqueles órgãos políticos. É o que eu penso. Eu não sei, João, se quer acrescentar alguma coisa ou se a Mariana... Não, mas a Mariana está com cara de quero. Não, eu quero, até porque concordando inteiramente com aquilo que vocês disseram, e também isto já foi levantado, que é o frete que o António Costa está a querer fazer ao PCP, no fundo, que sabemos que tinha muita força autárquica e deixou de ter nas últimas eleições, que agora quer recuperar. Isto é quase uma moeda de troca para aprovações depois na Assembleia da República. E lá está, e também seguindo aquilo que o João disse relativamente aos jobs para a máquina partidária, também não tenho dúvida nenhuma, isto são os quantos taxos governativos que é preciso distribuir pela família socialista, porque a máquina de facto é grande, os lugares ficaram reduzidos com a Troika e agora quer-se reverter o mapa para exatamente garantir esses jobs. E, no fundo, em concreto, esta reforma não vem acrescentar nada nem suprir qualquer necessidade. E, mais uma vez, o Governo em rédea solta a fazer o que bem lhe convém, conforme bem lhe convém. Sem haver qualquer estratégia concertada para o país. E lá está, continuamos o terceiro mundo da Europa. Só acrescentar isto. Okay. Obrigado, Mariana. Mariana, sei que tu também queres... Só para rapidamente, se permites rapidamente, só dizer uma coisa. Sim, no norte e no centro do país, havia 110 freguesias com menos de 100 habitantes, quando foi feita esta reforma. Eu suponho que esta reforma não vai reverter as que foram fusionadas nesta altura, mas era um absurdo. Claro. Verdade. Mariana, próximo tema, o Tribunal de Contas. Exatamente. Próximo tema, portanto, falar aqui um bocadinho sobre esta novela que tem sido a recondução e não recondução do Presidente do Tribunal de Contas. Quero começar por relembrar que o Tribunal de Contas é o órgão supremo de fiscalização daquilo que é a legalidade das despesas públicas e do próprio julgamento das contas que a lei mandar submeter. Isto está previsto no artigo da Constituição, que é o 214.
Bem, e dito isto, quero referir que, de facto, o Tribunal de Contas tem levantado uma série de questões relativamente a algumas medidas do Governo, e isto enquanto Vítor Caldeira, que era o Presidente, esteve exatamente nesse lugar, na presidência do Tribunal de Contas. E algumas dessas questões foram o facto de terem sido vendidos imóveis da Segurança Social à Câmara Municipal de Lisboa por um valor bastante inferior ao valor das avaliações que existiam. Estamos a falar de cerca de 3 milhões e meio a menos do que aquilo que estava previsto nas avaliações. Também relativamente a outro relatório que o Tribunal de Contas emitiu, que concluiu que as verbas atribuídas entre 2016 e 2019 às instituições de ensino superior não cumpriam a lei e, portanto, no fundo, não resultavam num controle efetivo sobre os resultados, ou seja, o valor atribuído não se conseguia perceber se tinha, de facto, tido algum retorno ou alguma aplicação concreta. Relativamente também a outra situação, foi já em tempo de pandemia, também mais um relatório do Tribunal de Contas, relativamente às insuficiências das divulgações dos contratos públicos e também ao facto de haver preços dispares para os mesmos produtos, ou seja, compravam-se umas coisas a um valor e depois compravam-se as mesmas coisas a outro valor, a outra entidade. E a gota d'água veio, de facto, com esta última questão da contratação pública para a construção de obras públicas por conta da pandemia. E se nos recordarmos, António Costa apresentou em junho uma proposta que visava exatamente eliminar a burocracia para acelerar estes projetos de construção de obras públicas que se considerassem prioritários. E o que é que acontece? O Tribunal de Contas concluiu que, no fundo, estas supostas regras que o Governo queria implementar poderiam fazer crescer práticas ilícitas de conluio, cartelização e até mesmo corrupção. Ou seja, no fundo, o que é que vai acontecer? Vai entrar dinheiro aos magotes de fundos europeus e o Governo o que é que faz? Decide implementar medidas que, no fundo, reduzem a fiscalização e a capacidade de escrutínio. E o Vítor Caldeira, que era, no fundo, o presidente de um órgão independente, com neutralidade política, isenção, imparcialidade, e que o órgão que presidia levantou todas estas questões sobre a conduta do Governo, não foi reconduzido. E foi a primeira vez em democracia que não houve renovação do mandato do Presidente do Tribunal de Contas. Coincidência? Não acredito. Acho que já todos sabemos que não há coincidências, especialmente quando estamos à espera de fundos comunitários e os primos aguardam ansiosamente o seu quinhão. A própria Presidente da Transparência e Integridade referiu esta semana em declarações que eu neste caso retirei da SIC Notícias, mostrando-se extremamente preocupada com o afastamento do Vítor Caldeira da liderança do Tribunal de Contas. E ela diz, inclusivamente, que esta e outras mexidas, que eu, entretanto, também já vou referir, configuram um verdadeiro assalto aos fundos europeus. E vamos a ver. Houve a questão da nomeação da candidata Ana Carla Almeida para a Procuradoria Pública Europeia, que afinal foi preterida para escolherem outra pessoa que supostamente é mais do sistema. Apesar da Ana Carla Almeida ter ficado mais bem, ser uma melhor candidata, ter um melhor currículo e ter mais qualificações para o lugar. Depois, houve a nomeação do novo chefe de gabinete do Primeiro-Ministro, que já tinha sido consultor para os fundos comunitários, é ex-assessor do José Sócrates e um dos arguidos no caso Galpegate. Portanto, tudo ótimas referências, de facto, no currículo de um senhor que é agora nomeado chefe de gabinete. E temos ainda José Polinário, que é o secretário das Pescas, que sai de secretário de Estado para ir concorrer à CCDR do Norte e que tenho sérias dúvidas que não vai ganhar. E, portanto, como diz a própria Presidente da Transparência e Integridade, são demasiados casos ao mesmo tempo relacionados com fundos comunitários e que nos fazem recear que se esteja, de facto, a preparar este assalto aos fundos europeus. António Costa, pronto, isto já concluindo, António Costa anda em rédea solta, a fazer o que bem lhe apetece nesta governação, a colocar pessoas da sua confiança em cargos que se pretendem independentes e que, no fundo, acaba por não ter nem escrutínio, nem fiscalização, nem oposição. E, no meio disto tudo, temos o Presidente da República completamente passivo, que dá cobertura a isto tudo, e Rui Rio, que é supostamente o líder do maior partido da oposição, que diz ao de leve que Vítor Caldeira até se deveria ter mantido em funções, mas rapidamente avaliza um nome para o substituir. E, no fundo, estas pessoas têm responsabilidades acrescidas pelos cargos que ocupam e a forma como atuam na prática é em jeito de donos disto tudo. De facto,
é inacreditável como continuamos a dar confiança a estas pessoas cuja competência e seriedade é não só bastante duvidosa, como acabam por usar e abusar dos órgãos do governo e dos próprios lugares que ocupam para seu proveito próprio. E, portanto, é preciso dar uma nova oportunidade à democracia e ao país e a nós próprios e olhar para as alternativas. E essas alternativas já existem e pronto, e a alternativa é, sem dúvida, a liberal. Pronto, só para concluir. Obrigado, Mariana. Andréa, sei que queres acrescentar alguma coisa? Quero só aqui dar a minha visão. Eu acho que nós estamos aqui a assistir já há algum tempo, mas este episódio comprova aquilo que todos nós comentamos nas nossas conversas e que suspeitamos, é que nós estamos a assistir ao pior PS de sempre. Portanto, se o Mário Soares fosse vivo, eu acho que ele morreria agora de vergonha pelo legado e a forma como os seus herdeiros socialistas estão a sucessivamente atacar a democracia e a liberdade que ele tanto defendeu, apesar de não ser fã do senhor, mas reconheço que ele foi um lutador nesse sentido, nos seus ideais, e acho que é um escândalo como é que o senhor António Costa lida, aliás, o comportamento dele, na forma como descartou o presidente do Tribunal de Contas, que insistentemente tentou reunir com ele e que ele não recebeu, telefonou-lhe no último dia do mandato para não reconduzir e depois vem com aquele argumento que é completamente simplório e que teve depois o reforço do próprio Marcelo Rebelo de Sousa, que até assumiu para ele a culpa a dizer não, a decisão final foi minha, porque nós entendemos, fizemos um acordo que ninguém conhecia, portanto estes senhores mudam as regras do jogo à medida que lhes vai dar jeito, eles vão navegando assim mais ou menos à deriva e conforme aparece um obstáculo, pumba, derrubam o obstáculo e fazem lá os conluios dele, portanto isto é maior falta de transparência, falta de respeito democrática, não convivem bem de facto com o escrutínio, e é um total desprezo por aquilo que representam, pelo voto que receberam do povo, e não estão nem aí. Tudo isto é um grande complô, tudo isto parece, aparentemente, é a minha sensação e a maneira como eu leio a coisa, que é de facto uma manutenção do poder para se servir e para fazer a sua manutenção dos privilégios e interesses. E acho graça, eu antes de preparar aqui o programa, estava a conversar aqui com o meu filho e contei-lhe mais ou menos qual é que seria os temas que vinham a debate e contei-lhe este episódio resumidamente. E ele disse, então mas o Tribunal de Contas faz exatamente o quê? Ó filho, o Tribunal de Contas o que faz é, de certa maneira, fiscaliza os gastos, as contas públicas e para onde é que o governo utiliza o dinheiro dos nossos impostos e dos subsídios que recebe da União Europeia. E ele disse, então mas isso é nomeado pelo governo? Isso não cabe à cabeça de ninguém, então isso não é tipo um concurso ou uma eleição, uma coisa completamente autónoma. Eu acho que esta é uma excelente oportunidade para a AIL voltar a vincar e defender que, de facto, as nossas ideias neste aspecto acho que são efetivamente liberais, são transparentes e é por mais evidente que numa democracia os poderes têm que estar completamente separados. Para as coisas funcionarem tem que haver efetivamente responsabilização, fiscalização, escrutínio, mas por alguém que não esteja dentro do governo, que é para não se servirem. E como é que vamos sair disto? Não sei. E é preocupante e deixo aqui este tema para refletir como é que vamos sair disto. Não votamos dos mesmos. Só vou comentar. Pronto, e agora convencer as pessoas. Um pequeno comentário que me parece que é muito grave. Tu disse que se tem passado, o exemplo do Tribunal de Contas, mas os outros que a Mariana referiu anteriormente, porque estão a pouco e pouco a minar a democracia. Nós cada vez temos os eleitores e os cidadãos absolutamente cínicos em relação ao poder político. Porque veem um exemplo que não devia ser aquele que eles veem. E, portanto, não se admirem se continuarmos a ter pretensões elevadas, não se admirem se continuarmos a ver replicado a nível das estruturas do Estado uns quantos graus mais abaixo, exatamente o mesmo tipo de comportamento e o mesmo tipo de atitude em relação à coisa pública que vem de cima. E isso é importante mudar. Isso, e na minha opinião, a única verdadeira alternativa em Portugal, hoje em dia, para mudar este estado de coisas, a iniciativa liberal, é que não há nenhum outro partido que tenha a posição que nós temos firme e justa neste tema. É muito importante realçar isto na minha opinião. Estamos a assistir a uma degradação
da democracia. Isto aqui uns anos, se continuar assim, não é democracia. Coisa nenhuma, é uma pessoa de democracia e não pode ser. Nós temos que lutar por isto hoje. E só se consegue fazer isso indo votar. De ficar em casa não serve para nada. Portanto, as pessoas têm de facto de começar a votar e a votar e não continuar a votar sempre nestas pessoas que já sabemos o que é que andam aqui a fazer. É isso. Passamos para a última gorda, que é uma gorda da Andréa. André, explica-nos lá, dá-nos lá a tua opinião sobre este tema destas grandes empresas, que são as empresas más e marotas, que vão perder os benefícios se começarem a despedir pessoas. A questão nem é só perder os benefícios futuros, portanto, também é a questão de reembolsar, tem que devolver os benefícios que tiveram no passado. Ora bem, a minha gorda é a notícia que nós tivemos na sexta-feira de uma proposta que o Governo fez em sede de negociação do Orçamento de Estado, que vai agora, a discussão vai ser apresentada amanhã, em que parece que está a ceder, mais uma vez, moeda de troca com o Bloco de Esquerda, e diz que sim, senhora, está disponível para limitar, ou melhor, eu ia utilizar a palavra proibir, mas não vou dizer proibir. Portanto, o que é que ele diz? As grandes empresas que despedirem trabalhadores ou que reduzam o seu número de trabalhadores, portanto, no final do ano de 2020 e até todo o ano 2021, com lucro, vão ficar prejudicadas porque vão perder o acesso aos benefícios, aqueles dos layoffs, e vão ter que devolver o que receberam. Ora bem, primeiro, o que é uma grande empresa? Portanto, as grandes empresas são empresas com mais de 250 trabalhadores e com uma faturação anual superior a 50 milhões de euros. Em Portugal temos 875 empresas. Essas 875 empresas representam cerca de 22% dos trabalhadores, portanto, a população ativa, 22% está a trabalhar nestas 875 empresas e representa cerca de 27, 28% da riqueza nacional. Logo aqui, eu acho isto ridículo da parte do Bloco de Esquerda e acho que é puro populismo e demagogia, porque então estão preocupados apenas com 22% dos trabalhadores portugueses. Portanto, o que acontece aos outros 80%, que trabalham em todas as empresas que não nestas, então esses já podem ser despedidos. Portanto, acho que logo aqui é uma medida de bandeira, que o povo fica muito contente e muito feliz porque eles estão a atacar o grande demónio, o papão, que são as grandes empresas, e que na realidade são quem? E, de facto, as grandes empresas, se calhar, até são aquelas que estão mais bem preparadas, ou melhor preparadas, para combater uma situação de crise. São aquelas que, se calhar, têm mais exportação, são aquelas que, em termos de estratégia, de meios, de condições de planeamento, estarão em melhor condições para ser a alavanca e ser o motor do desenvolvimento económico e da recuperação económica de Portugal e de concorrer com outras congêneres na Europa. Ora, são precisamente estas que as vão atacar. Uma grande empresa, pela sua própria definição, o que é que vai fazer? Se calhar vai, das duas uma, ou desiste de investir em Portugal, porque não tem condições, portanto, entende que o Estado, os organismos, as estão a prejudicar e não estão a dar-lhes os incentivos que qualquer mercado precisa de expansão, de desenvolvimento, de investimento. Portanto, há aqui um forte risco de fuga de capitais e mais. Isto aqui, para mim, é um coquetel molotov de veneno, porque então, ao tirar flexibilidade a essas empresas de se adaptarem de acordo com as necessidades do setor ou do mercado, por exemplo, uma empresa de transportes, o mercado, nós estamos num momento de bastante incerteza. Se de repente as condições alterarem, ou uma empresa deixar de ter determinadas rotas, ou prestar determinados serviços, ou produzir até determinados bens, e de facto precisa de reorganização e de reduzir alguma força de trabalho, não o vai poder fazer, vai ter que manter com todas as desvantagens económicas e desincentiva. Portanto, é provável que corremos esse risco. E ainda, portanto, não só não tem essa flexibilidade de adaptação às condições do mercado, que é o que nós defendemos, porque o mercado adapta-se quase de uma maneira perfeitamente automática, isto em termos utópicos, mas o ideal, e qualquer investidor, quando quer entrar no mercado, pretende que as suas condições iniciais sejam mais ou menos aquelas, e não gosta que tenham alterações de regras a meio do jogo, e ainda vai ter que devolver os benefícios que recebeu. Portanto, isto é explosivo e o passo seguinte, a meu ver, será ou insolvências,
ou, eventualmente, nacionalizações, que eu recordo-me que houve aqui uma altura que era no início da pandemia, isso veio a tema. Portanto, acho que nós estamos no caminho do precipício. Acho que é preocupante. Esta semana alguns países apresentaram os seus planos de recuperação e, curiosamente, não são estas as propostas que eles apresentam. O que é que eles apresentam? Investimento em digitalização, simplificação dos serviços, agilização de toda a parte administrativa, até flexibilidade, precisamente mudar de setor, mudar de CAI, fazer empresas em 5 dias, redução de impostos, que é aquilo que nós tanto defendemos, porque eu pessoalmente sou completamente contra a atribuição direta de subsídios. Acho que os incentivos e as condições para a criação de um mercado flexível é incentivar e dar condições, mas tem que ser as empresas, elas próprias, a depois adaptarem-se e a tomarem as decisões. Não é proibir tudo e depois tirar as canas e depois dar um carapau assim deste tamanho. Não concordo com isso. Não sei como é que vamos sair disto, não sei qual é que vai ser o futuro deste país enquanto economia. Julgo que a pobreza é certa, o desemprego naturalmente está para ficar e pronto, e é esta a minha gorda. E agora quero ouvir os vossos comentários, qual é que é a vossa opinião? João, sei que queres acrescentar alguma coisa? Não? Bem, eu julgo que... Tenho uma razão. João, queres acrescentar alguma coisa à Andréia? Não, estava a comentar o que a Andréia estava a dizer, e ela, portanto, quando falou disso, atribui isto a demagogia e populismo de partidos como o Bloco de Esquerda. Eu tenho mais uma razão, que é a ignorância. Basta ouvir algumas pessoas ligadas ao Bloco de Esquerda e ao PC para perceber que há uma enorme ignorância de como funciona uma economia e de como se cria riqueza. Claro que também há muita demagogia, porque nós conhecemos pessoas que sabem como as coisas funcionam, mas que aproveitam-se do desconhecimento da parte de quem vota de como é que as coisas funcionam. Esta ideia de que as empresas criam desemprego e que, se não forem proibidas, só querem despedir pessoas, é um contrassenso, porque na verdade, estas empresas contrataram todas estas pessoas sem ninguém as obrigar, contrataram porque necessitavam delas. Aliás, se nós excetuarmos os funcionários públicos, que são pagos pelos impostos exportados por todas as empresas e por quem nelas trabalha, todos os empregos existentes foram criados por empresas, grandes e pequenas. As empresas são organismos vivos. Nascem, crescem, morrem, umas são melhores, outras são piores. Estão sujeitas a muitos fatores externos que não controlam. Podem ser mal geridas. A má gestão até nem é crime, é má gestão. Mas as grandes empresas, em princípio, não são as mais mal geridas, porque senão não eram grandes, tinham ficado pequenas. Exato. E depois estão sujeitas a muitos fatores externos, como a concorrência, as crises, as mudanças tecnológicas, a legislação que está sempre a mudar, a fiscal e a laboral. Às vezes são autênticos labirintos que são quase sempre feitos, porque na vida nunca trabalhou numa empresa e que nunca criou um posto de trabalho, porque se eu tivesse feito já tinha mudado muito de visão do mundo. Por outro lado, quando chega uma crise como a que nós vivemos, as empresas não podem aumentar impostos, não podem endividar-se indefinidamente e dinheiro à Europa, porque não é assim que funciona. As empresas dependem da evolução dos mercados, dependem da saúde financeira dos clientes e que não estão bem nesta altura. E as empresas estão numa crise, a crise da pandemia, acontece porque foi uma crise imposta pelos governos, quer dizer, os governos fecharam a economia, fecharam as economias, mandaram fechar as empresas, mandaram fechar tudo e mais alguma coisa. Com um pretexto, que é um pretexto que a gente até pode aceitar como sendo um pretexto razoável, tendo em atenção o desconhecimento que havia na altura do que é que poderia acontecer. Mas elas foram apanhadas neste turbilhão de fatores negativos que põem em causa a viabilidade de muitas delas. E, por outro lado, ter lucro hoje não quer dizer que tenha lucro amanhã. As empresas têm que estar preparadas para o futuro. As empresas têm os seus planos de negócio, têm as suas previsões, têm as suas expectativas. E muitas delas, apesar de ter lucros este ano, podem ver o ano que vem com grandes dificuldades, porque sabem que os seus clientes também estão a quebrar, que as coisas não são óbvias. Este tipo de limitações são impostos por pessoas que vivem à custa dos impostos pagos por estas empresas e por quem nelas trabalha. A mim deixa-me sempre incomodado. E o facto deste tipo de ideias ter alguma preponderância na comunicação social e na opinião pública mostra quão atrasado está Portugal e qual é o nosso grande problema. É que se as pessoas não percebem que estas medidas são extremamente contraproducentes, continuam a apoiá-las. E continuando a apoiá-las, o nosso caminho não é o melhor caminho, é um caminho da descida. Aliás, estava ainda agora a ver, a IEL publicou agora um meme
E é um daqueles, quer dizer, nós vemos 3 países de leste que em 20 anos estavam lá ao fundo, a metade do rendimento per capita de Portugal, e já nos passaram. Não só nos passaram, continuam a crescer e nós continuamos a estagnar. E vai continuar assim. Não há maneira de rever esta noção que as empresas são as más da fita e o Estado é que é o bonzinho. Mas, eu acrescentava uma coisa muito rapidamente. Eu imagino-me na posição de um dirigente político desses países que tu referiste, ou de outros, que concorrem connosco, que quando olha para a economia do seu país e pensa, eu tenho que me tornar mais competitivo que os outros, olha para o caso português e pensa, com este, não preciso me preocupar. Nós somos próprios que queremos ser menos competitivos que os outros. Exatamente. E, portanto é uma pena que os nossos políticos, o PS, o Bloco de Esquerda e o PCP, não compreendam uma coisa tão básica como esta. Aliás, no programa do Governo, nos textos do programa do Governo, dizia-se uma coisa maravilhosa, que era, nós não vamos baixar os nossos impostos, mas temos que insistir com a União Europeia que impeça outros países de tomar medidas fiscais que sejam concorrenciais com as nossas políticas negativas fiscais. Ou seja, nós não queremos fazer bem, queremos que os outros façam mal. Nós só nos chafamos se os outros fizerem tão mal como nós. E é isso que se pretende, é que os outros sejam obrigados a aumentar impostos, que é para não estarem para nós não ficarmos tão mal na fotografia. É isso. Obrigado, João. Vamos ao último tema da noite, que é o tweet da semana. Esta semana o consenso entre os meus colegas aqui do Quadro em Linha foi este famoso tweet do Rui Rio sobre a famosa reunião do Conselho de Estado, em que ele vem para o Twitter queixar-se de que tem a aplicação instalada, esteve no Conselho de Estado, mas aquilo não avisou que ali ao pé ou perto dele havia alguém com Covid. E obviamente tem sido um tema muito partilhado no Twitter e nas redes pelo desconhecimento que o nosso chefe da oposição tem, como é que funciona esta aplicação. O que não deixa de ser obviamente cómico, mas grave, não é? Grave, não é que a pessoa... Mas, Miguel, também só foram reportados 113 casos, não é? Portanto, houve 1 milhão de downloads, mas foram reportados 113 casos. É mais casos. provável ganhar o Totoloto. Exato. Encontrar alguém com... E o curioso é que depois foram todos fazer os testes à Fundação Chapalimau, não é? Portanto, isto é tudo socialismo por fora, mas chega a hora do aperto, vai tudo a correr para o privado. Porque é que não foram SNS ao Centro de Saúde, não é? É o Centro de Saúde da sua casa. Centro de Saúde, é preciso que esteja aberto, é preciso que muita coisa. Mas esta gente normalmente até está aberto, não é? Mas nós sabemos, quando no deputado Tiago Barbosa Ribeiro quis ir ao Centro de Saúde, foi logo atendido, foram buscá-lo à porta e tratá-lo. Mas estes já nem têm essa consciência. Isto é tudo uma hipocrisia. Se me permitem, esta semana houve outro assunto no Twitter que eu achei uma imensa piada, não dá para Twitter semana, mas que tem a ver com o deputado Miguel Costa Matos, que diz que JS não é uma agência de emprego, mas na verdade ele é o futuro CEO desta agência de emprego, que é a JS. Porque o João Coutinho de Figueiredo, numa entrevista a um programa que chama-se em 230 ou 230. É, 230. Quando lhe perguntaram se preferia Cunhal ou Salazar, teve uma resposta excelente, que é a mesma que eu daria. Ele teve um momento de silêncio e depois disse que nenhum. Claro, houve logo uma série de comentários que os liberais não conseguem distinguir entre um opressor totalitário e um resistente antifascista, como se o Cunhal o que quisesse não fosse instalar uma ditadura em Portugal. Era um ditador que conseguiu chegar ao poder com o que não conseguiu. É uma comparação óbvia. Mas o Miguel Costa Matos foi logo favoritar e retweetar um tweet do Rui Teixeira em que se indignava por não ter sido capaz de escolher. E quando ele foi entrevistado, quando lhe perguntaram Cunhal ou Salazar, disse imediatamente Cunhal. Mas depois perguntaram-lhe Trump ou Xi Jinping. E ele disse Xi Jinping, que é um ditador, e depois, passado um bocadinho, veio pedir desculpa ao Twitter por ter dito Xi Jinping, que não devia ter feito, porque não se pode haver escolha possível entre o nacionalista e o ditador. Eu achei imensa piada esta situação do CEO, do futuro CEO da agência de emprego. Muito bem. João, Mariana e Andréa, obrigado. A todos os que nos estão a ver ou a ouvir em casa também, muito obrigado. Espero que tenham gostado. A relembrar que podem ver
e ouvir este quadro em linha no Facebook da Elveiras, no YouTube e também no Spotify. Mais uma vez, muito obrigado e muito boa noite. Até para a semana. Boa noite a todos. Obrigada. Obrigada. Boa noite.